Bom dia. Hoje, 11 de março de 2019, são 7h07 da manhã, uma segunda-feira. E vamos lá. Abrilhantar a avenida que Deus está a me ofertar. Nesse caso, o coração da pedra angular. Olha, hoje é segunda-feira. Segunda-feira, vocês sabem, é dia de gente fazer o serviço no capricho. É isso. Então vamos lá. O professor chegava, ou melhor, o professor se adiantava. Quer dizer, o professor passava. É isso, faltava a palavra. Voltando. Santo, o que está passando? Eu não consigo decorar o texto. Sei lá, eu fiz ontem uma plástica, quer dizer, semana passada, o mês passado. Quer dizer, eu tenho de fato me esforçado, mas eu não estou conseguindo de fato. Você operou a mufa, foi o cérebro, a massa cinzenta, essa coisa gosmenta, o raciocínio, o que fica dentro do casco. Assim você me ofende. Não, mas eu tenho que pensar na próxima plástica. Mas você não acabou de fazer uma plástica? Acabei, mas eu penso que eu preciso ter mais brilho. Eu preciso, de fato, dar mais sentido à minha falta de sentido. Eu preciso ter um compromisso comigo. Você exige muito de mim. As pessoas comentam. Mudando de cenário. 1, 2, 3, gravando. Não é por nada. Mas você está sentada, é feito vaca atolada. Essa é a minha parte, quer dizer, a minha casa. Credo. Eu só estava testando, estou pensando de fato em lhe auxiliar. Não estou gostando muito dessa forma como você está a me colocar. Eu estou me sentindo meio que vaga. Eu devo lhe lembrar, mas eu ainda estou a mandar. Não, isso aí eu sei, mas não se esqueça que sou eu que estou a conquistar os patrocínios que você está. Então, de certa forma, eu preciso, quer dizer, de certa forma, eu mereço uma promoção. Que tal, de fato, assistente de direção? Se sem tirar minha cara da televisão. Ninguém precisa saber, não. É uma pontinha. Sim, porque não iria ficar bem para mim nem para ti. Eu colocar você como assistente de direção sem você ter feito nenhum tipo de curso para a televisão. É a parte. É como se fosse um agrado. Nesse caso, isso é bem falado. Eu tenho até um patrocínio para você, de fato, fazer. É um trabalho. Aí eu penso que eu vou poder pagar até dobrado. E você não vai ter nem muito trabalho. Já está avançado. É, é coisa assim, bateu, valeu. É o imediato, do imediato, do imediato. Isso aí não é tão fácil. Como não? Fazer uma coisa assim tão, sei lá, imediatista. Você é artista. Olha, quando você me envia, de fato,
a fazer um trabalho. Quem me disse fácil, aí é complicado. Aí tenho que esticar um bocado. Não é assim, de fato. O horário é ultrapassado sempre. Nesse caso, você aproveita para cobrar dobrado. Além do mais, será fácil arrancar um bocado. Você sabe trabalhar, ainda mais quando tem que levantar coisa rara do lugar. Ah, mudando de cenário. Ah, ah, está aquecendo aqui? Queria que eu fizesse aquecimento ontem. Eu só estou de fato fazendo algo básico. Eu não vou cantar, mas está no contrato. Cantar não está bem no contrato. Diz que eu posso me apresentar em qualquer lugar que você me enviar, mas sem a necessidade de cantar. Eu não vou extravasar, eu preciso descansar. Mas é uma exigência. A pessoa esteve a pagar e pode me cobrar. Devo eu lhe lembrar que se eu abusar, nada vai passar. Então eu só estou de fato para poder conversar. Cantar não dá. Eu disse para você se preparar, não ficar de fato a rotar a grandeza, para você de fato viver a sua vida sem tanta realeza. Eu ando até me esforçando, mas os convites estão chegando. Além do mais, você sabe que eu preciso deixar a criança brotar para aproveitar. Eu devo lhe lembrar. A dinheiro de fato está a entrar. E você tem obrigação de trabalhar. Devo eu também lhe lembrar que sem mim você não está nesse lugar. Eu sei de fato lhe bancar. E se é assim, não precisa dizer o que eu tenho que realizar. Eu vou chegar e vou de fato fazer como costume. Devo eu lhe lembrar que o costume que você estará a fazer não estará a funcionar. Uma dinheirão eu estive a gastar. E agora você tem que render. Você tem que se desdobrar. Você precisa parar de falar. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu já estou a saber. É que eu posso até perder o contrato com a TV. Eu queria lhe dizer mesmo que eu recebi uma proposta tão excelente. Olha aí, da forma como de fato a coisa vai se dar, eu posso até lhe levar, se você de fato concordar com as regras. É do lugar. É meio que simplório, sei lá, base. Tem? Sim, sim. Porque a gente pode até se discordar, mas você sabe. Ah, você quer de fato analisar? A gente pode colocar ágil. Pode? Sim, a gente pode de fato desbancar quem? É, é tipo um empurrãozinho. Como assim? É mais do que a gente ficar nesse mundo mesquinho. A gente vai poder de fato ter nosso ninho. Como assim, ninho?
É isso, prestígio, compromisso. Nesse caso, devo eu lembrar que a sua garganta pode falhar. É isso. Eu não seria obrigada a cantar. É isso. Eu posso usar os mecanismos antigos. Pode? Eu estava pensando que isso vai facilitar. Agora, se você conseguir, de fato, um chocolate prestígio aqui, aí quem sabe a gente pese. Sabe como é que é? Eu estou até tentado, mas eu devo de fato lhe dizer que tem uma pedra de sal no lugar, quer dizer, tem uma pedra de sal. Quer dizer, eu sei que está pegando mal, mas daí quem é que pode de fato falar? Mãe, chega chegando. E se alguém estiver nos atropelando? Sem essa história do trio andar na frente dos bois. Eu já sei. Epa! O que foi? Mudando de página. Ah, vai mudar de página ou de cenário? Você não está sabendo, não? Não. Existe de fato um movimento cibernético. Ah, é? Não estava a saber. Ah, existe um movimento cibernético. E eu penso que a gente não vai poder fazer protesto, nem usar seu modesto. O quê? Está tudo tão certo, tão certo, tão certo, que a Liga da Justiça está pensando como nunca. O quê? No caso de família. Santo está pensando? Sim, porque você sabe. As paredes estão de fato se encaixando. E aí a casa está se formando. Sem contar de fato que o buraco. O quê? É isso, o alicerce foi de fato encontrado. Aí ficou ainda mais complicado. A questão é perguntar: você está acompanhando todo o serviço que a casa está realizando? É o que a Superliga está perguntando. Ah, certo. Ah, isso sim. O Divino tem me pedido insistentemente. Fique de olho na TV, fique de olho na TV, fique de olho na TV. Aí eu perguntei se era a TV que todo mundo vê. Ele me disse que eu precisava ver os lados, quer dizer, os dois lados da TV. Aquele que todo mundo vê e aquele que até uma parcela vê. Mas também não sabe o que dizer. Ah, o Divino lhe pediu isso? Ah, ele me disse. Ele me disse para acompanhar os dois lados. Que eu só poderia, de fato, colocar assim, o fardo. Quer dizer, pesar o horário. Ah, o Divino lhe disse isso? Pois ele me disse, de fato, para eu fazer uma análise que não fosse assim, muito profunda. Também, no entanto, superficial. Para eu, de fato, falar como é que a coisa, de fato, pode se dar. Quer dizer, já se deu. Tá perguntando se Deus envelheceu. Foi isso que o Divino disse? Não. Que Deus envelheceu, o Divino até. Ele tem consciência disso. O que ele está. Quer dizer, o que o Divino quis, de fato, que eu alcançasse, eu não estou entendendo. Foi. É difícil você explicar as coisas que a TV esteve a realizar. Então, por mais que a TV possa, de fato, querer enrolar para não apresentar os dados como, de fato, eles estão,
É uma contramão, ok? Foi isso que, de fato, o divino me pediu para eu fazer plantão. Ele me colocou numa estrada. A estrada era de mão única. Só que, de fato, a TV está na contramão do estradão. Aí pensa na confusão. Aí ninguém questiona nada, não. Ó, caminhão na contramão, ninguém questiona. Vem lá o carro da funerária, o quê? Atravessado na estrada, ninguém questiona, não fala nada. E ainda, de fato, arruma um desvio para não pagar o pedágio do carro da funerária. Ninguém nunca questionou nada. Na realidade, o que a TV faz é apenas pincelar. O quê? É o pão para ofertar. Sim, porque uma coisa é você colocar pão sem pincelar no forno. Aí fica horroroso. Mas a TV, analisando de fato aquilo que o povo vê, o que é que fez? Pincelou pão. Aí coloca de fato, ó, a pinça para amassar e mostra lá como se fosse uma coisa que ela estivesse a acompanhar. Que nada! Coisa básica, não tem feito serviço. O quê? Investigativo. Sim, porque há de se considerar. A TV, quando ela quer, ela coloca gente de primeira. Sabe, gente que sabe pensar, alcançar o pensamento, sabe investigar e traz o quê? A bagagem para mostrar. Mas o lado em que a TV de fato esteve a pecar foi de fato deixar de mostrar as coisas básicas do lugar. Sim, porque você precisa de fato fazer o alicerce da casa, levantar as paredes para colocar o telhado. É o básico. A TV nunca se ocupou em mostrar o básico do lugar, o alicerce, a parede e o telhado. Sempre se ocupava em mostrar o entupimento de um vaso que não faria, nem fazia e nem traria nenhum tipo de contribuição para o povão. Sempre pincelando aquilo que quer mostrar. Invencionismo, como se aquilo tivesse de fato a diferenciar, apesar. Nunca. No básico, a TV, os meios de comunicação. Sim, porque quando a gente fala TV, a gente tem que ter uma dimensão que era o que o povo via, era o meio de comunicação que o povo entendia. Sim, porque não podemos falar de meio de comunicação tecnologicamente avançado. Isso é um atraso. Porque o país não chegou nessa condição deplorável, agora não. Porque ó, o alicerce, esse em nenhum momento foi organizado. Sequer foi colocado lá para sustentar a parede que iria levantar. Muito menos o telhado. Aí a TV ficou o tempo todo condecorando gente alienada. Sim, quando de fato uma mulher sentou com a toga preta para ministrar remédio, a TV aplaudia. Ah, é a primeira mulher para nos trazer alegria. Nunca em nenhum momento. O povo brasileiro sequer sabia que existia uma mulher lá, com a capa preta de todo dia, mas a TV fez questão de coroar. Nunca esteve a questionar, saber quem era a mulher. Porque a mulher não é onde ela nasceu, não. Um dia que ela passou, não. São os atos. São os atos da pessoa que fazem a pessoa. E não o lugar onde a pessoa nasceu, onde ela estudou.
A TV sempre colaborou com o rolo compressor. Sempre. E lucrou. Sempre lucrou. E foi isso que o Divino, de fato, me pediu para acompanhar o rolo compressor. Sim! Essa imagem que a TV formou sobre o país que o tempo todo ela explorou. Olhar o tubo de imagem que a TV o tempo todo esteve a passar, como se a democracia fizesse parte do lugar. O que não é verdade. Não existe democracia nesse lugar se você não tem o direito de pensar. Porque o tempo todo o tubo de imagem esteve a manipular. É a pior ditadura que a gente pode de fato plantar. É tirar do povo o direito de pensar, dando a ele essa hipocrisia, essa anestesia cerebral. Porque o tempo todo a TV esteve a nos fazer muito mal. É uma anestesia cerebral. Uma anestesia. Sempre pendeu para o lado que lhe favoreceu. Sempre, sempre. A imagem que a TV nos deu foi de uma democracia sustentada, onde a imprensa de fato mostra, colabora, está do lado de cá. A imprensa nunca saiu, de fato, dos portões que ele guarda. A imprensa nunca saiu desses portões. Sempre privilegiada pela casa. A casa é mal formada, ou desformada, ou apenas imaginária. É isto. Foi o ponto, de fato, que eu retornei. Aquele que o Divino me disse para, de fato, entrar, deixar, de fato, Deus me conduzir. Aí, quando eu cheguei, de fato, na casa imaginária, aquela em que, de fato, a TV dava o tempo todo para o povo brasileiro. A existência da casa democrática. Aí, deveria estar lá o alicerce, a justiça. Da justiça vai nascer a paz. Da justiça vai nascer, de fato, o acesso à educação, à saúde, o direito de ser cidadão, de responder pelo sim e pelo não. Sai dali, da justiça. Da justiça brota o sentimento, a sensação, o desejo, tudo isso. Até aquela sensação de apelar, de protestar e de se assentar da justiça. É fruto da justiça a casa legislativa. O direito do povo, de fato, votar e tirar as pessoas de lá. Tem que ser, nascer do alicerce. Também tem que ser fruto da justiça o telhado. O povo, de fato, colocar alguém no lugar mais alto para, de fato, alcançar, enxergar as necessidades e trazer, de fato, para aqueles que estão lá na parede, eles legislarem e a justiça acompanhar. Ali, a independência casada. Mas a imagem dessa casa imaginária, nada. Como se ela existisse aqui.
A justiça nunca esteve de fato ligada, sim, ao poder legislativo para exercer esse compromisso de cidadania, responder pelo sim, pelo não. Mas a TV sempre fechou esse caixão. Sempre. Nenhum tipo de investigação. E quando trazia, era com base em promoção. E a gente vai poder enxergar todas as vezes que o tubo de imagem trazia algo para denunciar, como se a justiça fosse de fato investigar, era patrocínio. Ou os estados, sim, o Brasil, lá as estrelinhas, denunciava cá porque alguém queria chegar aqui. Aí a TV começava de fato a bater aqui, mas recebia patrocínio aqui. Quando a gente conseguir de fato pegar o mapa do Brasil e ver o que o tubo de imagem o tempo todo esteve a fazer para o país acreditar que ela sabia de fato nos dar alguma coisa para pensar, a gente vai chorar. A gente vai chorar os tubos de dinheiro que a TV o tempo todo esteve a ganhar. Sempre sendo de fato o capataz. Sempre. E é sempre. E é sempre. A TV se posicionava como capataz. E mais grave, sabe navio de fato de pirata? Quando a TV chegava e trazia o assunto de uma casa, as outras TVs acompanhavam. Sempre. O pirata não entendia não, mas acompanhava. Aí começava de fato a bater na casa. Não questionava o que a TV mãe realizava e quanto ela se prejudicava. O quê? Sim, muitas TVs, não só as afiliadas da TV mãe, mas as outras TVs, as ditas concorrentes, que não são tão concorrentes assim, aí se prejudicavam. Mas a TV mãe lucrava tanto, e o capataz batendo, daqui a pouco o que é que ele fazia? O que é que a TV fazia? Amenizava. As outras, muitas vezes não sabia, aí acompanhavam. Aí mais prejuízo para casa das outras, e as afiliadas ali boiando, prejuízo tomando, e a TV chegava e se assentava. O quê? Ah, trazia de fato alguém para auxiliar. E você ficava o tempo todo na teta da vaca, sem conseguir a independência. As afiliadas, o tempo todo massacradas pela TV Mãe. Sempre. A TV Mãe nunca considerou a sua ninhada. Nunca. Chegava ali, aí massacrava uma casa, onde tinha uma afiliada. A afiliada recebia prejuízo de montão. Porque não entendia, não. Prejuízo de montão. Mas a TV lá recebia a promoção. De um dedinho da mão. Cá, acolá, acolá. Mais de 20 estados. Imagine o que a TV mãe lucrava. Aí depois chegava, enviava alguém para auxiliar. É como se a casa estivesse mal administrada. Ai, dominava. E o tempo todo as afiliadas não conseguiam cortar, de fato, o cordão umbilical, nem se afastar da teta da TV Mãe. Tirava tudo das afiliadas. De repente, de fato, aí chegavam como se as afiliadas estivessem um momento ruim, não estavam sabendo administrar, o quase nada. Porque tinha mais essa. Isso as afiliadas não alcançavam. As afiliadas não possuíam quase nada, era dono do nada. E ainda assim eram prejudicadas. E ali o tempo passou. E aquilo que as afiliadas
não alcançou, é, que as afiliadas não alcançaram, melhor falando, corrigindo. E aquilo que as afiliadas não alcançaram, a TV Mãe soube alcançar. Soube no momento exato aumentar o pedacinho do quintal para de fato a afiliada achar que estava a ganhar. Nada. Era de fato uma maneira de colocar a raiz lá, aumentando a raiz. Foi de fato dando um pouquinho aqui para as afiliadas, é porque o vaso estava pequeno. Sabe como é que é? Planta em vaso pequeno acaba morrendo. Tiveram a leitura, gente de sabedoria, conhecia a casa das afiliadas, o que cada afiliada tinha, sabia, conhecimento. É como, de fato, o dono de uma árvore. Aí foram dando, de fato, um espacinho para as afiliadas colocar um vasinho aqui. E ela lê, sempre a se beneficiar. Em nenhum momento a TV Mãe esteve, ou foi, ou estava prejudicada. Mas as afiliadas, sempre. Sempre tomando uma rada. Muitas vezes sentia até falta da água. E a TV Mãe aproveitava. Mandava gente para de fato estudar a casa. Fiz na TV Mãe com acesso de fato à casa da afiliada. Sabendo de fato como chegar, como abrir o cofre. Eu entregar para alguém a chave da minha casa e ainda dizia onde eu guardo de fato a moedinha. E estou aqui a fazer esta leitura conforme o divino me solicitou, para a gente compreender a dimensão do andor. É para a gente saber de fato que o rolo é compressor. Sabe, quando você começa a fazer pastel, de vento com nada dentro, você pega de fato aquele rolo manual. Aí você está fazendo ali, mas você tem uma dimensão, você sabe de fato o que você quer. Você tem razão. Aí você compra aquele cilindro manual também. Mas você já tem de fato a expertise do rolo manual. Aí você acrescenta expertise, ó, do cilindro. Aí você pensa em algo mais, aí o elétrico. Mas sempre voltando. Alô, rolo manual, cilindro manual, mas você vai para o elétrico. Mas você o tempo todo, deixa os seus filhos trabalhando, empurrando. Aí você diz, vou dar o cilindro, como se tivesse de fato patrocinando. E aí, quem é que estava pagando? As afiliadas. É como um pai e uma mãe sentados de frente da TV, enquanto a filharada cuida da casa. E a prestação de conta ali, pai e mãe ali só desfrutando. E por que está a dizer isso? É isso. Porque o divino me disse, é para a gente olhar com muito cuidado a ligação. Sabe como é que a folha da contratação? Se o momento da ligação entre a árvore, ó, o tronco, aquele que nasce da raiz, e os galhos. Se a gente conseguir, de fato, desvendar o ponto de ligação entre a mãe e os filhos, a gente vai saber quem, de fato, sofreu tanto prejuízo e a nossa completa falta de compromisso com quem, de fato, precisava fazer o serviço. Porque tem isso. Quem é mais próximo da população é a afiliada. Mas se essa é dominada, essa não consegue de fato trazer
a verdade da sua casa. Tem que, de fato, aceitar ser manipulada. E aí traz broa pincelada. Traz, de fato, uva passa. Porque a afiliada com independência consegue, de fato, fazer a leitura da ciência. Neste caso aí, todas as emissoras pecam. Todas. Todas as emissoras pecam. As emissoras mãe dominam as afiliadas. E sempre, de fato, elas conseguem manipular a massa. De uma forma ou de outra, o direito da pessoa a pensar vem da quantidade de informação que, de fato, ela vai encontrar. Sim, porque se eu tiro dela informações, ela só vai ter direito, mas pensar bem ela não vai. Limitada. Gente limitada não enxerga nada. E aí é, de fato, o mais grave. Além de tirar do povo o direito de enxergar, é tirar o paladar. Sim, porque ouvir, o povo não ouve mais nada, não. Quando você tira o paladar, é alguém na TV dizer para você o gosto que a maçã verde tem. E aí você deixou de ter formação de opinião. Você vive de repetição. Criaram esse mundo da alienação, dos formadores da opinião, os intelectuais de plantão. E aí, de fato, são esses que dão a direção. Isso não é democracia, não. Isso não é democracia. E condenamos a ditadura de outro dia. Democracia é trazer os elementos do dia a dia. Trazer os elementos. É deixar, de fato, o povo acessar os sentidos que a vida dá. O direito de enxergar, de ouvir, sentir o cheiro, de se aproximar, de deixar, de fato, a pele formar, de ter paladar. E aí, de fato, o povo em si dizer o que é bom e o que é ruim. Ainda que seja, de fato, algo que intelectual nenhum possa alcançar. E para finalizar, a pergunta é: você é a favor da pena de morte? Como assim? Você é a favor do aborto? A liberação das drogas? Você é a favor do casamento entre iguais? Aí eu vou dizer: eu sou uma pessoa, mas o voto de 10. Diante de 100, o voto de 20, diante de 100, o voto de 50, diante de 100. Temas tão complicados devem ser respeitados. E é o povo que deve ser consultado, não intelectual, formador de opinião, nem ministro de plantão, não. Isso é que é democracia. Se o povo desejar, numa maioria ampla e sustentada, digamos 75 mais 1, a pena de morte deve ser, de fato, implantada, bem direcionada, fundamentada, dando para o povo, de fato, aquilo que ele quis viver. Sendo constantemente acompanhada e avaliada, trazendo, de fato, para o povo elementos para, se ele quiser continuar com aquele pensamento, elementos. Não é opinião de A ou de BC, não. É dados. O que mudou com a pena de morte, piorou, melhorou, dados. Mas dizer que a pena de morte é uma coisa ruim, que não vale a pena, é o povo que tem que decidir. 75% mais 1, fundamentado. Não é uma maioria simples.
Quem paga a conta de aborto tem que ser de fato falado. É maioria absoluta. Dizer para o povo, trazer elementos, fatos, educar, para o povo de fato desejar, votar, respeitando de fato o que foi votado, a leitura plena das urnas, e não manipular. Se o povo quer andar armado, que seja respeitado. Isso é democracia. Maioria ampla. 75% mais um. Maioria simples. 50% mais um. Temas não relevantes. E a lei ser dada. A geração viver, acompanhar de fato o amadurecimento da próxima geração, consultar a geração, trazer os dados. Essa geração. Isso é democracia. Mas código de 40? Direito trabalhista de que século? Não pode, de fato, ser mudado? Uma geração pagando, uma outra geração que não vai poder nem pagar? Isso é democracia? Direitos não podem ser mudados. Direito conquistado. Conquistado por quem? Por quem já morreu? Se isso é lógica, Deus me convidou para viver a lógica da TV. Entre lá e vocês vão ver o que a imprensa foi capaz de fazer para, de fato, viver o inacreditável em teu ser. Isso a gente vai ver. E penso que vai doer. Vai doer muito. Vai doer tanto. Vai doer tanto. E sabe por quê? Porque aquilo que se diz conquistado foi apenas manipulado. Aquilo que se diz democraticamente conquistado foi manipulado. Manipulado. E se a gente conseguir, de fato, olhar a raiz, o tronco, e saber, de fato, aquilo que foi ligado, os galhos, a gente vai ficar assombrado com o que essas pessoas foram capazes de fazer para se manter no poder. Eu, de fato, espero que a gente consiga ver o momento da ligação das afiliadas com o tronco da árvore mãe. E a gente vai ver o quanto podre é esse poder. Tirando do povo o direito de viver. Porque do jeito que a coisa de fato está, não tem como a gente dizer que o povo brasileiro viveu ou vive sobrevivente. Sobrevivente. De um mundo que de fato nunca foi transparente. E se é assim, eu não posso de fato dizer que a TV vai ficar satisfeita com o que eu estou a fazer, mas eu não estou nem aí para a TV. Eu quero, de fato, olhar para mim e dizer, eu posso sentir a felicidade da liberdade, porque essa felicidade é a minha verdade. Não dá para a gente, de fato, pensar na reforma em que homens de valores desejam, de fato, conquistar com essa imprensa a manipular, tirando, de fato, da massa o direito de pensar. E, de fato, não dando para elas sequer o direito de ter paladar. Aí é muito complicado. Aí é um serviço prestado para o diabo. Obrigada, meu dia. Obrigada, família. Eu tenho certeza, Maria de Cássia, que quando a gente, de fato, descortinar aquilo que a TV, de fato, tende a ocultar, a gente vai chorar e vai se escandalizar. E a gente vai ver que nós mesmos estivemos a sofrer com o que a TV
foi capaz de fazer. Vamos acompanhar. Estamos de olho lá. Obrigada, obrigada, obrigada. Sempre. Bom dia e bom início de semana.